A série Comportamento apresenta desta vez um conjunto de programas que aborda um tema especial, o comportamento verbal. Mais precisamente, o modelo de estudo da linguagem proposto no livro de Skinner, Verbal Behavior, publicado em 1957. Serão exibidos nessa série programas que têm os seguintes nomes: Aspectos gerais sobre o estudo do comportamento verbal, sua conceituação e premissas. Um segundo programa que terá o seguinte título: Os operantes verbais primários formais, os chamados ecoico, ditado, cópia e textual. E os ditos temáticos, o tato, mando e intraverbal. Teremos também um terceiro programa que terá a seguinte denominação: Os operantes verbais secundários, aqueles ditos autoclíticos. Neste programa, irei apresentar aspectos gerais sobre o estudo do comportamento verbal, sua conceituação e premissas. O primeiro tópico que eu gostaria de colocar em pauta é uma pergunta que tipicamente passa por todos nós: por que estudar linguagem? Eu vou listar alguns aspectos que considero importante e que têm toda uma correlação com a análise de comportamento. O primeiro aspecto é que é um comportamento extremamente frequente, muito comum na vida cotidiana e que desperta muita curiosidade pela frequência alta em que ele ocorre. O segundo ponto é a importância desse comportamento na interação social. Um terceiro ponto é que é extremamente importante para a prática profissional o estudo da linguagem, para que sejam realizadas as funções de cada profissão. Por exemplo, o professor precisa da linguagem estabelecida, da linguagem entendida, do ponto de vista empírico, do ponto de vista prático, para exercitar a tua tarefa. Assim como o médico, que precisa que o paciente nomeie os seus sentimentos, que o paciente informe sobre condições em que ele vive, condições em que ele se alimenta. Então, todos esses aspectos envolvem justificam a importância do estudo da linguagem para a compreensão, intervenção e entendimento desse processo. Em 1957, o Skinner, que é um psicólogo americano, ele publicou um livro que tem exatamente o título, Comportamento Verbal. E ele definiu nesse livro que a palavra comportamento verbal é um termo que identifica ou que define, que delimita um tipo de comportamento que é reforçado, que é consequenciado pela mediação de outras pessoas, especialmente treinadas pela cultura para exercer tal papel. Em outras palavras, o comportamento verbal é aquele que está diretamente relacionado à mediação de outras pessoas e que tiveram uma história cultural parecida com a pessoa que está emitindo o comportamento. Um segundo aspecto que soma ao primeiro é que é um comportamento aprendido, mantido e modificado por consequências mediadas, consequências sociais prioritariamente. E um outro terceiro aspecto é que a alteração da probabilidade futura de ocorrência do comportamento do falante está relacionada ao comportamento do ouvinte, membro da mesma comunidade verbal que pertence o falante. Bom, aqui tem um tópico importante que nós devemos colocar em pauta. A alteração, a modificação, a sofisticação do comportamento verbal depende de uma interação contínua entre falante e ouvinte. Bom, até o momento já deu para perceber que o trato que é dado a comportamento verbal é um trato extremamente parecido como qualquer outro comportamento humano. Então, nós podemos dizer que o comportamento verbal é um comportamento operante. Ao falar em operante, nós temos que ter clareza que ele é um comportamento, assim como descrito no livro, que é sensível ao modelo de tríplice contingência, ou seja, aquele modelo onde nós temos as condições que antecedem a sua ocorrência, a sua própria ocorrência e as condições consequentes a essa ocorrência. Então, esse modelo tríplice
ele é exatamente o modelo que é aplicado para comportamentos gerais, comportamentos que nós temos observáveis publicamente, assim como os chamados comportamentos verbais, que, numa linguagem popular, seria toda a categoria de comportamento linguístico, comportamento que usa prioritariamente as condições ou os símbolos, as formas de linguagem. Essa proposta analítica comportamental, apresentada no livro do Skinner, é uma proposta pragmática e uma proposta funcional. O que eu quero dizer é que, assim como outras operantes são analisados e são entendidos, quando nós falamos uma proposta pragmática e funcional, nós estamos dizendo que é uma proposta que prioriza exatamente os aspectos relacionados à ocorrência, à medição, ao entendimento no contexto em que ele ocorre. Sem esquecer que o grande objetivo é a previsão e controle. Existe ainda um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que está somado a todos estes, que é o modelo de seleção por consequências. Bom, o modelo de seleção por consequências, ele é uma referência para o estudo do comportamento operante. Não ficaria de fora o estudo dos comportamentos verbais ou daquilo que nós chamamos em geral de linguagem. Existem 3 níveis que estão presentes na evolução, do desenvolvimento dos operantes verbais. O nível filogenético, o nível ontogenético e o nível cultural. No caso da evolução da linguagem, o Skinner, em 1986, explicou como esse processo é dinâmico e bilateral entre comportamentos de um falante e de um ouvinte. Quando os de A, por exemplo, os de uma pessoa, vamos chamar assim, um ouvinte A e um falante B. Então, eu vou dar alguns exemplos, ou vou colocar um exemplo que possa ilustrar essa situação. Quando o comportamento de A é consequenciado pelo comportamento de B, nós vamos chamar isso de um episódio, né? A consequência no sentido verbal social. Nós vamos chamar isso de um episódio onde a consequência irá retroagir, irá ter um efeito sobre o comportamento de A. Eu vou dar um exemplo prático, né? A interação operante que ilustrou, né, é um episódio, por exemplo, um episódio de pescaria, onde a pessoa A e a pessoa B estão em cooperação nesse processo. Se a pessoa A joga a rede e a B escolhe uma posição mais estratégica para ver onde estão os peixes, o que vai acontecer? Ele pode fazer algo quando um peixe entra na rede, se ele está em uma posição privilegiada. Então, este comportamento, ele irá, de alguma forma, redirecionar o comportamento de A, que irá fazer a pessoa, né, que nós estamos chamando aqui de B, ter uma outra postura diante da situação. Olha, tem peixe ali, ó. Olha, tem peixe ali, ó. Ali, ó. Ali tem peixe de verdade. Ninguém de agonia que o mundo não vai se acabar. Aquilo ali é tainha. Tainha no modo anzol. Bom, essa intervenção de B sobre A, ela pode ser vocal, ela pode ser gestual, ela pode ser por qualquer meio que nós temos para interagir uns com os outros. Mas o mais importante é entender que, se a alteração de um comportamento de um é possibilitada pela intervenção do comportamento do outro, nós estamos tendo um episódio aqui importante para ser entendido como comportamento verbal. Bom, em outros aspectos, o que eu gostaria de listar, né, gostaria de identificar dentro desse contexto, é que neste exemplo que eu coloquei, o modelo de seleção por consequência, ele está presente. Por exemplo, na questão da filogênese, há um controle pela susceptibilidade e ao reforçamento alimentar e social, o exemplo da pesca. Então, no contexto filogenético, nós temos essas características. Quando nós falamos em ontogênese, nós estamos dizendo que ambos aprenderam regras para interagir numa situação de cooperação. E ainda tem o terceiro nível, que é o nível da cultura, onde
O que se chama de cooperação, ou seja, a vocalização é selecionada, ela passa a ser um tipo de código compartilhado por diferentes pessoas para realizarem uma determinada tarefa, o que é transmitido de geração para geração. Bom, consequentemente, a manutenção e a sobrevivência do grupo. Olha, tem peixe ali, ó. Ali, ó. Ali tem peixe de verdade. Os operantes verbais definidos por Skinner em 1957, numa visão ampla, podem ser reunidos em dois grandes conjuntos: os operantes verbais primários, formais e temáticos, e os operantes verbais secundários.